Se um dia por acaso você sentir um vento frio e um cheiro de vela derretida entrando pelas frestas de sua janela, não olhe. Pode ser a procissão das almas se aproximando e ela não pode ser vista pelos vivos. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje vamos conhecer a mística lenda da procissão das almas. Antes, porém, se você curte lendas, casos misteriosos e afins, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ser avisado da nossa chegada e deixar aquele like fantasmagórico aí. Então, vamos aos fatos. Apesar de não haver certeza da origem da lenda, existem referências indicando que ela é conhecida em vários lugares do mundo, e seus primeiros relatos podem datar de séculos antes de Cristo. Há menções celtas sobre a lenda, esse povo que habitou algumas regiões da Europa e que talvez pode ter dado origem ao nome Santa Campanha, que na Espanha e na Irlanda é como a procissão é conhecida. Existem também registros de eventos nórdicos, conhecido como caça selvagem de Odin, que guardam semelhanças com a lenda. Atravessando todo esse contexto histórico e considerando as alterações naturais causadas pelo próprio tempo e pelas regiões e culturas em que a lenda está presente, chegamos às características mais conhecidas atualmente. A procissão das almas é um cortejo feito por espíritos desencarnados que vagueiam pelas ruas noite adentro, segurando velas e murmurando sinistros cantos fúnebres. Normalmente, quem se atreve a ver a tal procissão descreve essas almas como seres encapuzados. Algumas versões coincidem no fato de reconhecerem o condutor da procissão como alguém vivo que carrega uma cruz ou um caldeirão com água benta à frente das almas atormentadas e que essa pessoa viva estaria em uma espécie de transe sem saber exatamente o que está fazendo. Quando acorda na manhã seguinte, não se lembra do que aconteceu e, sem saber também, está submetida a fazer a mesma função nas noites seguintes. Segundo essa versão, a pessoa viva que segue à frente da procissão é alguém que, tomado pela curiosidade, olhou pela janela e viu as almas caminhantes. Assim, ficou presa à maldição de guiar os mortos, pelo menos até que outro curioso tome, talvez sem querer, o posto maldito. O início da maldição acontece quando uma das almas em procissão vai até a pessoa que viu o cortejo e lhe entrega uma vela. Daqui a pouco, inclusive, vou contar uma história baseada nisso. Outra face da lenda diz que o ser que guia as almas, na verdade, é um espírito evoluído, conhecido como estadeia, que seria um ser alto e esquelético. Há quem diga também que o condutor é a própria morte, aquela figura clássica segurando foice e alfange. No Brasil, a Umbanda considera a procissão como um fenômeno de extrema importância para a espiritualidade. Eles creem que o Exu Tata Caveira, durante o cortejo feito na porta do cemitério, é quem conduz as almas perdidas de volta para a luz. Há várias crenças embutidas na lenda. Uma delas diz que as pessoas que avistam o fenômeno são aquelas que, ao invés de serem batizadas com óleo da crisma, foram batizadas com óleo de unção aos enfermos. E para que consigam escapar da maldição de se tornarem líderes da procissão, devem desenhar símbolos consagrados no chão até a procissão passar. Outra crença dá conta de que os que, conscientes ou não, derem a má sorte de olhar a procissão, não devem olhar para trás até chegarem a uma encruzilhada. Caso contrário, irão para o mundo dos mortos. Inclusive, nesse ponto, essa lenda guarda certas semelhanças com
com a clássica lenda do lobisomem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa clássica lenda, eu vou deixar um card aqui. Mas essa procissão acontece em qualquer lugar? Dizem que normalmente ela acontece em lugares menos movimentados, como estradas rurais, matas e até perto de cemitérios. Como se trata de uma variante de uma lenda, isso pode ser só alguns dos lugares. Em todo caso, se sentir um vento frio e um cheiro de vela derretida e ouvir sons sinistros e cânticos fúnebres, é melhor não olhar para fora. Para além da lenda, em Mariana, Minas Gerais, os moradores fazem a sua própria procissão. Se vestem de túnicas brancas e carregando velas realizam um cortejo pelas ruas da cidade à meia-noite de uma sexta-feira santa. Cantando, orando e caminhando, os mineiros mantêm acesa a chama de uma história quase tão antiga quanto as primeiras civilizações da humanidade, que atravessou eras até desembarcar no Brasil. E isso é bem possível que aconteça em mais localidades também. Envolta em todo esse misticismo e até mesmo em crenças mais reais, a procissão das almas acabou se tornando muito mais do que uma simples lenda folclórica. É um fenômeno espiritual respeitado por algumas vertentes religiosas. Todavia, não deixa de ser uma lenda. E por falar em lenda, aí vai uma pequena história sobre ela. Uma solitária senhora que morava sozinha, todas as noites olhava atentamente pela janela, talvez em busca de distração ou alguma coisa assim. Aliás, ficar apoiado na janela olhando o pacato movimento da rua é um costume normal em pequenas cidades do interior. Em um desses dias, com muito calor, a senhora ficou até tarde da noite observando pela janela. De repente, algo a fez querer fechar a janela. Um vento frio. Apesar disso, sua curiosidade a manteve atenta na moldura de madeira, pois viu ao longe um cortejo repleto de pessoas vestindo longas capas brancas. Era uma procissão. Cerrando os olhos, a mulher viu de longe que todos na procissão seguravam velas acesas. Ao se aproximarem, ela pôde ver que todos escondiam seus rostos em capuzes e que ao caminharem cantavam melodias fúnebres. Em meio a isso tudo, uma das figuras saiu da procissão e começou a caminhar em direção à casa da senhora, que, instigada pela curiosidade, na janela permaneceu. A estranha figura de branco parou bem embaixo da janela da senhora e olhou e pediu gentilmente para que ela guardasse uma vela, pois no dia seguinte ela passaria para buscá-la. Meio atordoada, a senhora consentiu e pegou a vela. Assim, fechou sua janela depois que a procissão passou e, ainda meio confusa, como se estivesse entorpecida, começou a se arrumar para dormir. Enquanto se arrumava, resolveu guardar a vela em uma gaveta e assim o fez. No outro dia, achando que tudo tinha sido um estranho sonho, foi verificar sua gaveta. Nela não havia vela alguma, mas sim um sinistro pedaço de osso. Muito assustada, ela passou o dia todo rezando, pois tinha certeza de que não era um sonho que tinha vivido. E ainda se lembrava das palavras do ser de branco dizendo que passaria novamente para buscar a vela. Quando a noite chegou, a senhora, ainda muito assustada, ficou na janela aguardando para devolver o objeto. Por volta das 23h50, a procissão surgiu ao final da rua. Mas antes que chegasse perto da casa, o sinistro ser de branco já estava embaixo da janela, encarando a amedrontada senhora. Olhando fixamente em seus olhos, o ser disse que isso lhe sirva de lição, pois a procissão das almas não é para ser vista por quem está vivo.